Olá! O Real Digital será lançado como a primeira moeda virtual oficial do Brasil e se tornará uma espécie de extensão das cédulas físicas do dinheiro. Ela terá como grande objetivo ser uma alternativa ao formato tradicional para operações eletrônicas, mas sem substituir o real em papel moeda, como a gente conhece. A nova moeda digital brasileira promete inúmeras possibilidades e já desperta muita curiosidade e dúvidas. Eu sou Mona Dorf, diretora adjunta de mídias sociais da Febraban, e para saber um pouco mais de como será o funcionamento dessa nova modalidade tecnológica no Brasil, nós reunimos aqui no estúdio, nessa conversa, o Leandro Vilém, diretor de inovação, produtos e serviços da Febraban, Tâmila Talarico, sócia líder de blockchain e cripto da Ernst Young, e André Portillo, head de ativo digital do BTG Pactual. Sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigada pela presença. Que bom ter vocês aqui. Sei que o tempo é curto, então vamos lá. Começando pelo Leandro. Leandro, eu gostaria que você nos explicasse um pouco, começasse a falar um pouco dessa tecnologia, né, muito robusta, do que se trata, né? Tem como explicar o que é o Real Digital de uma forma simples, né, para que todos entendam? E depois eu quero que a Tâmila e o André complementem. Bom, obrigado, Mona. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, primeiro de tudo, o Real Digital não é uma jabuticaba brasileira. Esse aqui é um produto, uma infraestrutura que está sendo discutido em vários bancos centrais ao redor do mundo. Na última vez que eu contei, tinham mais ou menos 30 países que estavam em diferentes estágios, alguns ainda num momento ainda de planejamento, começando alguns estudos, tinha alguns, como o Brasil, já fazendo alguns pilotos, alguns trabalhos já na prática de desenvolvimento, e tem alguns países que já têm praticamente a implementação garantida agora para esse ano de 23. Então, primeiro de tudo, é um movimento que acontece globalmente, em função de novas tecnologias que surgiram e de possibilidades que surgiram. Agora, é tudo muito novo, ainda estamos aprendendo e aprendendo também com esses países algumas dessas possibilidades. E como uma infraestrutura, nós estamos falando aqui de possibilidades que se abrem. Como já temos falado, por exemplo, na questão do Open Finance, quando você monta uma infraestrutura e a partir daí você pode construir vários casos de uso em cima disso, o Real Digital é muito similar. Na verdade, como é que ele funcionaria na prática, né? Então, vamos imaginar, rapidamente, no caso do que nós estamos desenvolvendo aqui no Brasil, vamos imaginar que você tenha lá um depósito bancário no seu banco. Você tem lá R$ 1.000 depositado na sua conta corrente, né? Você vai poder solicitar ao seu banco que gere um token, ou pode ser um QR Code, pode ser um código de barra, pode ser um código qualquer no aparelho do seu celular, e esse código será reconhecido por qualquer outro banco numa transação financeira, mostrando, e esse código ele representa aqueles R$ 1.000 que estão no teu banco. Aí a pergunta que você pode fazer é dizer o seguinte: mas os R$ 1.000, o que aconteceram? Nada. Eles continuam depositados dentro do banco, ele não mudou absolutamente nada, o depósito à vista continuou sendo depósito à vista, ele continua seguindo todas as regras determinadas pelo Banco Central. Então isso é o que a gente chama aqui da primeira fase de tokenização do depósito bancário. Então a possibilidade de você ter no seu celular aqui um código e que esse código ele pode ser reconhecido por qualquer outra instituição financeira já começa a abrir algumas possibilidades que a gente vai estar explorando ao longo do tempo. Então, por enquanto, eu vou parar por aqui, porque já dei muita informação, eu vou deixar aqui para o André e para a Tâmila para entrar um pouquinho mais do que acontece nas fases seguintes, o que está por trás disso. Eu acho que eu posso falar um pouquinho. O Leandro falou, né? A gente tem o Real Digital não tanto como um produto, muito mais como uma nova infraestrutura para o mercado financeiro. Então, muita gente tenta comparar com o Pix, mas é difícil essa comparação, porque imagina que o Leandro deu o exemplo do depósito tokenizado, né? Que a gente está chamando de real tokenizado. E aí a gente também tem o próprio Real Digital que não chega na mão da população, né? Ele está muito mais voltado para o atacado e para operações interbancárias. Então, ele só roda entre o Banco Central e as instituições autorizadas. E aí, a partir daí, cada banco ou instituição autorizada pode tokenizar os seus depósitos, que serão esses reais tokenizados, e estarão sob custódia daquela instituição, e é por meio dela que a população vai ter acesso
a esse novo real que a gente está falando. E assim, qual é o propósito, basicamente, né, do Banco Central com isso? É dar acesso a novos modelos, novos produtos e serviços financeiros mais conectados com o que a gente tem chamado dessa economia tokenizada, Web3. Então, a gente pega emprestado algumas tecnologias como blockchain, smart contracts, a gente começa a pensar a viabilidade da programabilidade do dinheiro, né? E o que isso gera em termos de eficiência, de novas possibilidades e novos produtos. Então, como o Leandro disse, né, o Banco Central está criando essa nova infraestrutura, né? E aí os participantes do mercado vão, em cima dessa nova infraestrutura, criarem aplicações e casos de uso, pensando nesse novo dinheiro programável e criando o que eles têm chamado desse sistema de pagamentos inteligentes, né? Então, a gente não está falando aqui, como a gente vê em outros países, né, que a CBDC, ou a moeda digital de certos países, vai funcionar mais para pagamentos instantâneos no varejo, não é necessariamente esse o nosso caso. A gente está olhando realmente para novos modelos de negócio, como é que a gente se integra a essa nova economia, trazendo novas possibilidades que antes não eram possíveis, porque a gente não tinha a possibilidade de pensar um dinheiro programável. Então é mais ou menos esse o caminho, acho que a André pode complementar mais um pouquinho. Sobrou muito pouco para eu complementar agora aqui, mas é só frisar que assim, essa nova infraestrutura que vem junto com o Real Digital, ela é uma continuidade da agenda do Banco Central, que começou com o Pix, depois teve todo o de Open Finance, e eles são muito vocais a respeito disso, e agora essa nova infraestrutura, pegando aí dessa tecnologia nova de DLT e de blockchain, que permite essa programabilidade das transferências. Acho que essa é a grande diferença, assim, é a programabilidade e essa coisa da tokenização, que a gente vai explorar um pouquinho depois aqui ainda, né? Mas é uma continuação da agenda que está sendo feita para a infraestrutura de modernização da indústria financeira brasileira. A gente tem uma indústria muito sofiscada já, o nosso sistema de pagamentos, principalmente depois do advento do Pix, é muito eficiente, né? É barata para o cidadão usar. E agora, o próximo passo vai ser esse: você ter uma infraestrutura que permita não só você ganhar essa coisa da programabilidade, mas a possibilidade de, uma vez que você tem essa infraestrutura à disposição, o mercado começar a criar novos produtos, novos serviços de forma mais eficiente e que entregue mais valor, no final das contas, para a população, quem está usando, né? Senão não faz o menor sentido. E o Brasil está muito bem posicionado na visão futura do que ele enxerga para o futuro dessa coisa da indústria financeira, tá? Onde você vai ter uma indústria muito mais acessível, muito mais eficiente, muito mais democrática, entendeu? Então, assim, e acho que os passos estão indo na direção correta. Agora, tudo isso pode ser resumido, assim, numa palavra muito simples para o internauta que está nos assistindo, em digitalização, né? Tudo isso é decorrência, se não existisse a internet, a digitalização, tudo seria impossível, né? Mas vocês tocaram num ponto importante, assim, o Pix é para todos, né? Qualquer pessoa, eu estou devendo um dinheiro, eu preciso pagar a Tâmila, ou um débito com você, eu vou lá e faço. Já com o Real Digital não vai ser assim, o Real Digital é só para pessoas jurídicas, né? E eu queria que a gente assim, explicasse um pouco melhor, porque quando vocês falam novos produtos e tudo mais, então, quer dizer, é uma construção coletiva de Banco Central junto com os bancos. Sim, sem dúvida. Essa é uma parceria do Banco Central com a Febraban, a gente está muito engajado nesse projeto. Agora, eu diria que, tomando em comparação, a questão do Real Digital, ele terá características diferentes do Pix, ou do que é do sistema financeiro tradicional, né? O Pix já resolveu boa parte dos problemas que a gente tinha e que mundialmente outros países tinham, que era a transação instantânea, 24/7, que funciona muito bem. Esse problema já está endereçado. Agora, o Real Digital tem outras características, né? Como a Tâmila falou, tem a questão da programabilidade, você tem a questão... Então vamos imaginar o seguinte, o que é o pagamento mediante a entrega de um produto. Mas vamos imaginar numa economia totalmente em blockchain ou totalmente em real digital, que você tivesse, num final de semana, você estivesse comprando um carro, né? Essa é uma grande dor para todo mundo. Eu estou falando aqui de aspectos teóricos, não que esse caso vá ser priorizado, mas é uma possibilidade. Mas você está querendo comprar um carro no final de semana, qual é a tua grande dor? Você está comprando um carro usado, você não sabe quem é o vendedor,
você precisa mandar um dinheiro para ele, você não sabe a situação em que aquele veículo está, você não sabe se aquele veículo está legalizado ou se ele é legalizável, então fica aquela apreensão e é uma transação que te estressa, né? Gera estresse, gera insegurança para as duas partes. E quem vai receber também não sabe se vai receber o dinheiro. Então tem o documento para assinar, tem que ir no cartório. Agora, imagina num mundo em que você, num sábado à tarde, decidisse comprar um carro usado e você tem um dinheiro depositado numa conta, na conta corrente do seu banco, você pode pedir para o seu banco gerar um token daquele depósito, portanto você tem uma representação digital daquele depósito, e você faz a transação de aquisição de carro vinculado à condição de que o carro passe para o teu nome. Então é uma infraestrutura, que é o que a gente chama aqui de smart contract, ou contratos inteligentes, né? Que seria uma infraestrutura em que você tem uma garantia de que aquela transação só vai se concretizar quando você receber uma contrapartida do teu contrato, do teu produto, do teu serviço. Não seria um mundo muito mais confortável e menos estressante, podendo fazer isso 24 horas por dia, 7 dias por semana, e com todas as etapas registradas, sob ponto de vista legal, sob ponto de vista até de transacional, trazendo mais segurança para todas as partes. Então, esse é apenas um dos casos. Você tem dezenas de outras situações, como remessa de dinheiro para um parente no exterior, pagamento de uma compra que você fez de uma importação, né, o produto chega no porto e você poder fazer o pagamento do porto mediante a liberação da importação lá na aduana. Então, as possibilidades são imensas, né, nesse aspecto. Você começa a misturar a possibilidade de ter contratos físicos em um mundo digital. Eu não sei se eu estou me explicando muito bem, mas... E segurança também, né? Com toda a segurança da do entrega, mundo, né? rastreabilidade dessas transações. Então, o que a gente está construindo aqui uma infraestrutura que vai abrir possibilidades para todos esses casos de uso. E um Imagina da compra de um apartamento, que são valores maiores ainda, né? Exatamente essa situação que você citou, eu estou vivendo agora, né? Aí você fala, poxa, mas eu vou pagar, será que ele vai entregar a chave? Não vai? Faço contrato. Aí você tem que fazer aquele sinal, não sei o quê, aí tem que liquidação, tem que pagar a liquidação. Aí no final do dia acaba tudo lá, você tendo que fazer frente a frente com o vendedor, todo mundo assinando com o advogado. Então, isso resolve muito essa insegurança para o consumidor. E dá muito ganho de eficiência e destrava muito valor nessa cadeia. O exemplo do carro é um exemplo, assim, acho que é simples, dá para todo mundo ter, porque todo mundo já passou por essa dor em algum momento. Todo mundo passou por isso. Na vida não sabe se tem multa, se não tem multa, né? Aí o de apartamento também é outro. Então, assim, através de um contrato inteligente, você consegue programar isso tudo e, se esses requerimentos aqui acontecerem, esse meu dinheiro aqui, que também está depositado ali, e aí que entra por que você precisa não só da infraestrutura, mas também do dinheiro brasileiro, do real, transitando nessa infraestrutura. Por isso que você tem que ter a coisa da tokenização, e aí que vem o real digital, como, vamos falar assim, instrumento de liquidação, e os depósitos tokenizados como instrumento de varejo. Porque, assim, você pode criar isso aqui, mas se eu não tiver uma moeda que transite nessa infraestrutura, eu não consigo trazer esse caso de uso, por exemplo, para uma aplicação prática. Com a infraestrutura e com o real digital e o real tokenizado, está meio complexo ainda de entender, mas com o tempo a gente vai destrinchando, tá? Você consegue, em tese, ter isso aqui funcionando. E aquele negócio, Santa, essa tecnologia já existe já, tá? Você não tem infraestrutura pronta para fazer isso de uma forma que seja regulada, que seja transparente, que seja segura, mas a tecnologia já existe. E assim, a possibilidade de você ganhar eficiência, destravar valor, ter mais segurança e, de novo, o caso do carro é isso aí, cara. Você não sabe quantas multas vai ter que chegar lá e o sistema está fora do ar, não sabe. Apartamento aqui costuma funcionar normal, mas você vai mais para os cantões aí, tem terreno que tem 3, 4 donos, aí registrou num cartório aqui. São aqueles problemas que a gente tem práticos no Brasil. Deve IPTU, deve funcionando condomínio. numa infraestrutura dessa, isso aí acabou, entendeu? Você consegue diminuir a quantidade de etapas, diminuir intermediários, consequentemente o processo fica mais barato, mais eficiente e, no final das contas, é isso. Quem ganha é o usuário final. Eu acho que, o Leandro estava falando disso, né? Eu acho que
a gente tem uma nova forma de liquidação que é atômica e inteligente. Então pensa que o real digital ele transita nessas camadas de liquidação e de registro de ativos. Então por isso é que a gente consegue fazer ao mesmo tempo o pagamento e a transferência da propriedade de um carro, de um imóvel. E a gente mencionou aqui a questão da tokenização, eu acho que é legal dizer assim, como é que a tokenização ajuda, né? A tokenização ela é essa representação digital de um ativo, de um contrato, de um direito, de um valor, basicamente, né? E aí, quando a gente tem a representação digital desse ativo, e não só a representação como a fragmentação, então imagina que você não só tokeniza ou né, tem a representação digital de um carro na hora de fazer essa compra e venda, mas você consegue fazer isso também com imóvel e você consegue fracionar a propriedade desse imóvel. Então a gente também tem um outro ganho aqui, que é de tornar mais líquidos ativos que não são tão líquidos assim, né? E aí a gente está falando, por exemplo, de ter diversos proprietários de um mesmo ativo, né, de um mesmo imóvel, tendo aí a possibilidade de fazer, por exemplo, pagamentos de uma forma muito mais eficiente, porque é tudo programável em contratos inteligentes. Então a gente está falando aqui de uma nova camada de liquidação, uma nova camada de registro e negociação e transferência desses ativos, que vai ficar a cargo do Banco Central, e aí a gente vai ter em cima delas ali todas as camadas de aplicação ou casos de uso possível e de agregação à disposição para o mercado criar esses novos produtos e serviços. Então imagina que, como a gente tem essa representação digital e essa negociação de valores facilitada por essas novas tecnologias, a gente pode ter mais acesso a crédito, mais acesso a investimento para pessoas que talvez não tivessem essa capacidade antes. Então, quando a gente fala de fragmentar, por exemplo, um ativo em diversas partes, eu consigo ter uma entrada no investimento que é muito mais baixa do que você tinha no passado. Então, você começa a democratizar o acesso ao investimento, por exemplo, né? Então, vai muito nessa linha do que o André tinha falado mais cedo, que é uma continuação dessa agenda de inclusão social do Banco Central, né? Então, a gente fala aí desde PIX a Open Finance, finalmente, com o real digital, a gente passa a ter essa visão de, olha, afinal eu posso trazer a programabilidade e facilitar tudo para todo mundo. Então você gera mais valor não só para quem está consumindo aquele produto, como para quem está criando, que torna o produto mais barato e você consegue dar mais acesso a muito mais gente. Uhum. André, eu lembro que na nossa conversa prévia lá fora, você ou o Tamila disseram que você foi o primeiro a tokenizar, que ainda para mim é um palavrão essa palavra. Assim, a gente pensa no token que o banco dá, né? Porque o token é usado para outras coisas, né? Então, eu queria que você contasse como é que foi essa experiência, o que foi tokenizar um portfólio. Vamos lá, de forma simplificada, como a Tamila já falou, essa tokenização que a gente fala, usando aí a tokenização em blockchain, nada mais é do que você representar um ativo, um bem, uma identidade, um registro, em um token, um formato digital que transita nessa tecnologia distribuída que é o blockchain. O nome token vem de moedinhas mesmo, que se usava muito lá atrás, é como se fosse uma representação de alguma coisa. A gente tokenizou uma carteira, um portfólio de imóveis aqui no Brasil em 2019. Foi um projeto que a gente fez um projeto piloto que a gente fez para entender um pouquinho mais o estágio de maturação da tecnologia, distribuímos para alguns clientes internacionais nossos, o processo funcionou muito, assim, foi muito eficiente o processo, e só para exemplificar algumas das eficiências, tá? Todo o controle dessa tokenização que a gente fez era feito por contrato inteligente. Então, o contrato inteligente, ele determinava se aquela pessoa que passou no meu processo de que a gente chama de onboarding, de fazer o cadastro para aquele investimento, se ela poderia negociar e se que pessoas que não estavam cadastradas, não passaram por esse processo, não poderiam negociar esse token, esse ativo. Todo o processo de pagamento de dividendos e retorno desse investimento era feito via contrato inteligente. Então, assim, é muito mais eficiente do que a infraestrutura que a gente tem hoje da indústria financeira. E aí, o que a gente fez foi só um exemplo disso aqui. A forma de fácil de entender, assim, em vez de você ter a cota de um fundo imobiliário, quem comprou esse investimento, ele tinha um token que representava aquela participação dele, transitando em blockchain, que ele poderia administrar na carteira dele digital. Então, assim, no final das contas, tokenização é isso. Agora, a tokenização, ela muda um pouco a forma como a interação acontece entre o usuário
e as instituições que estão fazendo esse tipo de produto. Tá? Isso é uma coisa que o Roberto Campos Neto tem falado muito nas apresentações dele, inclusive falou na última Febrabantec, ele fez uma versão muito boa a respeito disso, que é, a partir do momento que você tem um mundo que funciona, uma infraestrutura que funciona de forma tokenizada, e que você consegue tokenizar não só produtos financeiros, mas registros, identidade, propriedade e até mesmo dados, você começa a entregar muito mais poder e controle para quem está fazendo uso naquilo ali. Você consegue ter muito mais desintermediação do processo todo, e a questão da desintermediação aqui, ela já vem acontecendo na indústria financeira ao longo dos últimos anos, e a ideia dessa infraestrutura nova com essa possibilidade de tokenização é meio que botar as 4 linhas para como esse processo, como essa desintermediação vai acontecer e quem são os agentes que vão poder trabalhar nessa infraestrutura. Mas, no final das contas, para quem está escutando aqui, o que vai mudar na vida dele? Você vai ter muito mais controle e muito mais visibilidade e transparência da forma como você interage com os seus prestadores de serviços, que você interage com produtos financeiros, que você interage até mesmo com coisas que hoje a gente usa, como seus dados e sua identidade digital. Tá? E a primeira fase é meio que a gente começar a fazer o que a gente já faz hoje nesse novo formato. Tá? Geralmente toda tecnologia, como você bem falou, ela se apoia em tecnologias anteriores e ela geralmente copia o que a tecnologia anterior faz com um ganho de eficiência, de preferência mais barato. Depois dessa primeira fase, que a gente passa a fazer o que a gente já fazia de forma mais eficiente, mais barata, aí é que a gente começa a ver a inovação, que são os novos produtos que o mercado interagindo com essa tecnologia vai criar. Toda tecnologia nova acontece esse processo. E aqui vai acontecer a mesma coisa, uma vez que a gente vai ter essa infraestrutura que vai permitir que o mercado crie e inove em cima dela. Né? Assim, o regulador ele tem que criar a infraestrutura, tem que dar condição para o mercado operar, mas não é ele que tem que fazer a inovação. Quem tem que fazer a inovação é o mercado, como acontece aqui no Brasil. E o brasileiro é bem criativo, a nossa indústria terceira é muito sofisticada para trazer esses produtos. Então, André, eu volto aqui ao Leandro para que você nos conte, e a gente já está se aproximando aqui do final, em que pé a gente está dessa infraestrutura. Legal. O projeto começou efetivamente no início de 22, né? O Banco Central já tinha conversado conosco já em 2019, e 22 eles lançaram lá o programa do Lift Challenge, onde foi criado dentro do ambiente do Banco Central um ambiente de sandbox. Sandbox é uma linguagem mais simples, é um ambiente de teste, né? E abriram o mercado na época, fizeram uma consulta pública, abriram o mercado, todos que quisessem participar daquele ambiente. Foram 46 empresas que apresentaram as suas propostas, nós fomos uma delas, 9 foram selecionadas, Febraban é um desses casos de uso, e nós entregamos o resultado de todo esse trabalho, todo esse experimento que foi feito ao longo do ano de 22, entregamos agora no dia 30 de janeiro, entregamos toda a documentação, e isso está servindo ao Banco Central e a nós também, obviamente, a todos os participantes, servindo de subsídio agora para começar a tomar as decisões, para começarmos agora a montar o processo. O Banco Central, por sua vez, está nos sinalizando que eles têm uma intenção já de ter um ambiente em testes. Aqui é importante separar, quer dizer, o ambiente é um ambiente real de funcionamento, mas seria um ambiente ainda não aberto para público, um ambiente para testes até o final desse ano de 2023, até o dezembro de 2023, e esse ambiente estará aberto para os consumidores, o que a gente chama aberto à produção, até final de 24. Então nós estamos com um cronograma, eu diria um cronograma bastante arrojado, não é simples de fazer, mas é viável. Nós estamos tentando contribuir, tentando ser mais protagonista possível nesse processo, nos interessa, e a partir dessa infraestrutura, então, como o André colocou, uma vez que essa infraestrutura esteja pronta, a partir daí o próprio mercado, os bancos e todos os demais participantes começarão a utilizar essa infraestrutura para a criação de novos produtos, e você vai construindo ali o Lego, vai montando as pecinhas em cima de uma plataforma, em cima de uma base sólida e já bem testada.
Nos outros países, por exemplo, estou lembrando da Inglaterra, também Libra digital, euro digital. Todos estão fazendo, Todos estão discutindo. todos estão discutindo esse processo. Os Estados Unidos estão um pouco mais atrasados, aliás, os Estados Unidos bem atrasado. Eles não estão com tanta pressa de fazer. Então, como eu falei, diferentes países estão em diferentes estágios, mas o Brasil está muito bem colocado nesse processo, mais uma vez, indo para a vanguarda da tecnologia bancária. E é importante dizer que nos diferentes países são diferentes modelos, né? A gente costuma resumir a 3 tipos de modelos de CBDC ou de moeda digital, né? Tem o de pagamentos instantâneos, mais voltado realmente para o varejo do dia a dia, que é algo muito parecido aqui com... A gente já resolveu isso com o Pix, né? Então por isso que não faz sentido, por exemplo, o Real Digital está olhando para isso. E aí, como exemplo, é a China, é Suécia, é Bahamas, que são aí os projetos que já estão rodando há mais tempo. A gente tem modelos voltados mais exclusivamente para o atacado, né? E aí você tem ali Suíça, Singapura, e aí a gente tem modelos mais voltados para esse fomento à inovação, a novos modelos de negócio, que é onde o Brasil entra, né? A gente está ali ao lado de talvez Canadá, Coreia do Sul, talvez, então a gente tem ali... Reino Unido, né? Reino Unido, a gente tem diferentes modelos que vão sempre responder às necessidades de cada país. Então é isso, como o Leandro falou, aqui a gente já tem uma indústria financeira muito avançada, a gente já resolveu muitos problemas, então não necessariamente com o Real Digital a gente está resolvendo um problema, a gente está abrindo uma avenida para novas possibilidades de conexão com Web3, com essa economia tokenizada. Então a gente está de alguma forma preparando o terreno para a gente ter uma inovação que seja segura, porque está sendo acompanhada pelo regulador, e a própria infraestrutura tecnológica está sendo desenvolvida nesse modelo que o Leandro falou, né? Como é que eu crio esses smart contracts, como é que eu crio essa infraestrutura, essa tecnologia por baixo, e eu posso ir montando, pegando um pedacinho de um produto, pegando um pedacinho de outro e juntando e transformando em um novo produto ou um novo serviço. Então, o que o Banco Central, como regulador, está fazendo é fomentando a inovação e preparando o terreno aí para os agentes de mercado conseguirem inovar, levando novas possibilidades para a população. Uhum. Bom, acho que a gente falou bastante aqui de Real Digital. Se permite só fazer uma provocação? Por favor. Essa é uma tecnologia que está em alta aceleração de desenvolvimento, já tem algum nível de maturidade que dá para se fazer muitas coisas práticas. Agora, ela vai transformar muito mais coisa daqui para frente, não só na indústria financeira, mas em outras indústrias. Então, assim, se você que está assistindo não parou para entender um pouquinho mais o que está acontecendo, a hora de parar para entender isso, que isso vai impactar o teu trabalho, vai impactar a tua carreira, vai impactar a indústria que você está atuando. Então, assim, a hora de começar a prestar atenção nisso é agora, já está acontecendo. Então, se você não quer ficar para trás, acho que a hora de engajar é agora. Outras indústrias quais? Todas? Cara, todas, porque assim, na verdade, quando você muda a forma como o dinheiro transita, você impacta tudo, mas assim, indústria de registro, indústria de informação, indústria de entretenimento, tudo vai ser impactado por isso. Até de arte, né? Tá de pensando, arte, né? a gente negociação fala muito... de mercado de arte. Mas principalmente a vida de um diretor financeiro de uma média empresa, não precisa ser uma grande corporação, de uma média empresa, mas vai mudar. Acho que isso que é importante começar a entender. A gente fala muito disso, você vai ter que integrar os seus sistemas anteriores, então como é que a gente integra ativos tradicionais com ativos tokenizados? Mas a gente pensa que essa tecnologia por trás, ela traz essa transparência, esse aumento de eficiência, e ela fala muito de rastreabilidade. Então, cadeia logística, a gente fala disso, mineração, toda vez que você precisa acompanhar um ativo que vem do início ao fim, então se você pensa, por exemplo, um alimento, uma indústria de alimentos, por exemplo, um alimento que é orgânico, de onde ele vem, qual é a origem daquilo, o mercado, a indústria de luxo, por exemplo, pedras preciosas, então... É uma infinidade. Pensa que quando a gente tem muitos intermediários envolvidos, pouca transparência e pouca dificuldade de integrar informação, uma certa dificuldade de integrar as informações hoje com transparência, isso vai ser realmente alterado. E o dinheiro de papel acaba? Que foi o início dessa conversa. Tudo começou aí, né? Tudo começou aí. Bom, não, eu acho que não, mas eu acho que reduz. O Brasil, por razões históricas, historicamente, é um país onde a gente tinha estudos da FEBRABAN apontavam aqui, lá de trás, mais ou menos 40% das transações no Brasil são feitas em dinheiro em papel. Eram feitas esse estudo era antes do Pix. Depois do Pix eu não atualizei ainda, mas historicamente, até 2019, 2020, o Brasil tinha muita transação em dinheiro em espécie. Se você me perguntar, acaba? Eu pessoalmente acho que não acaba, mas eu acho que tem um enorme espaço para reduzir e reduzir significativamente.
O Pix mudou muito, né? E o dinheiro de papel é um transtorno para todos, né? Um transtorno para o lojista que recebe, ele tem que guardar aquele dinheiro, depois ele tem que depositar, se for um montante alto tem carro forte, é um custo que você traz para o sistema, que no final do dia é passado para o preço daquele lojista, o consumidor paga, né? Então é um transtorno para todo mundo. Se a gente puder fazer tudo eletrônico é melhor, né? Tá certo, cheque então é um problema. Bom, gente, a conversa tá boa, esclarecedora, mas se alguém quiser fazer alguma consideração, essa é a hora. Alguma consideração final, alguma parte que a gente não tenha abordado? Não, Acho estudem um assunto, eu acho que esse foi o grande recado vale a aqui do pena, André. vale a pena. Eu sou entusiasta, então sou meio suspeito para recomendar, mas comece a estudar o assunto porque vai ter muita oportunidade aí pela frente. Legal. Bom, então agradeço novamente a presença Prazer. de vocês, né? Tâmila Talarico, sócia líder de blockchain e cripto da Ernst Young, assim como o André Portilho, head de ativo digital do BTG Pactual, ao Leandro Villen, nosso diretor de inovação, produtos e serviços da Febraban. E agradeço também a você que nos acompanha sempre, acompanha a nossa programação pelos canais digitais. Até a próxima.